Boas Novas da Semana. Exposição e reflexão sobre a Palavra de Deus nas redes sociais da PIB Piraquara. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando corações nessa noite. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nunca se imaginou viver um Natal com tantas dificuldades, tão afastados. Talvez seja um recado do nosso Senhor mostrando para nós como foi distorcida a verdadeira mensagem do Natal. Não, eu não posso acreditar que a pessoa principal, que o personagem principal do Natal seja um velhinho barbudo que vem num trenó alado, conduzido por renas. Que esse velhinho desce na chaminé trazendo presentes. Não. A personagem principal do Natal vem numa manjedoura. E ele é o presente. As boas novas de salvação é o que comemoramos quando comemoramos o Natal. Eu pensei em trazer para os amados irmãos um texto referente ao Natal, mas eu gostaria de pensar diferente, de continuar um texto que o Senhor colocou no meu coração desde a semana passada, que é o Evangelho de João, no capítulo 21, aí nós vamos dar sequência e vamos iniciar a partir do versículo 18 até o versículo 25, final desse capítulo, que eu acho tão importante. Eu creio que nós nascemos para a glória de Deus. O motivo pelo qual o mundo foi criado, foi para que Deus fosse glorificado. E esse texto que eu quero compartilhar com algumas verdades desse texto, e queria intitular essa meditação dessa noite como Vivendo para a Glória de Deus. Eu gostaria que você, onde você estivesse, por favor, abrisse sua Bíblia para o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 21. Nós leremos a partir do versículo 18 até o versículo 25, o final desse capítulo. Assim diz a palavra de Deus: em verdade vos digo que, quando eras mais novo, tu cingias para ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também o que ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntou-lhe: Senhor, quem é o traidor? E vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. E não tornou corrente entre os irmãos, de que aquele discípulo não morreria? Ora, Jesus não dissera qual discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Vamos orar?
Pai de misericórdia, imensa bondade, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Neste momento, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e Te buscamos em espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai falar sobre o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Jesus, ele aparece aos seus discípulos pela terceira vez às margens do mar de Tiberíades. Nós queríamos extrair desse texto algumas verdades, algumas lições sobre o diálogo de Jesus com Pedro, que depois da pesca maravilhosa, depois do café da manhã que Jesus tomou, ele chama Pedro para uma conversa em particular. E ao final dessa conversa que nós vamos tentar extrair algumas verdades, algumas lições para as nossas vidas. Que nós possamos, que o nosso coração esteja atento para aquilo que o Senhor, através da sua palavra, tem nos ensinar. Nosso objetivo nesta noite é mostrar um pouco sobre o que deve ser a vida daquele que deseja viver para a glória de Deus. A primeira lição que nós temos no texto que acabamos de ler, meus amados irmãos, é que viver para a glória de Deus é viver para fazer a vontade de Deus. Exatamente, viver para a glória de Deus é viver para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Não somos chamados por Cristo para que Deus faça todas as nossas vontades. Pelo contrário, quando entendemos que somos chamados por Ele, passamos a entender a profunda necessidade de que a nossa vida gire em torno da vontade do Pai. Afinal, passamos a perceber que a nossa vontade não é tão boa ou perfeita quanto imaginamos. O objetivo maior, meus amados irmãos, do discípulo de Jesus deve ser conhecer e deve ser cumprir a vontade de Deus. Ele tem para nós coisas grandes e maravilhosas que sequer conseguimos imaginar. Porém, o nosso egoísmo muitas vezes nos impede de perceber a perfeita vontade de Deus, a perfeição da sua vontade para nós. Quando o Senhor Jesus afirmou que quem quiser ir após Ele deve negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, para então segui-lo, Ele estava chamando a nossa atenção para a grande necessidade de subordinarmos a nossa vontade à vontade soberana do Pai. A verdade é que o discípulo de Jesus não tem mais vontade própria. Quando temos o nosso encontro pessoal com Cristo, a nossa vida passa por um divisor de águas. Os nossos anseios passam a ficar submetidos aos propósitos de Deus para a nossa vida. E vale lembrar que não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Somente quando vivemos movidos a fazer a vontade do Pai é que estamos seguros, é que estamos certos naquilo que fazemos. Viver para a vontade, viver para a glória de Deus é entender que a nossa vontade
não tem tanta importância assim. Porque viver para a glória de Deus é viver para fazer a vontade do Pai. Essa é a primeira lição. Quando você entrega-se a Jesus, você deixa de viver para você mesmo. É por isso que Paulo vai afirmar: o meu viver é Cristo. Ele quer dizer que ele não vive mais por ele mesmo. Ele passa a viver por Cristo. A vontade dele já não tem nenhuma importância. A vontade de Deus é que é mais importante que qualquer outra coisa. A segunda lição que tiramos desse texto, meus amados irmãos, é que viver para a glória de Deus é estar disposto a seguir a Jesus, a seguir a Cristo de forma incondicional. Viver para a glória de Deus é estar disposto a viver a seguir a vontade de Cristo de forma incondicional. Algo muito interessante, meus amados irmãos, é que notamos que em Jesus é que Ele nunca faz promessas voltadas para a realização pessoal, para a realização humana, para a realização de qualquer que seja. Para que aquelas pessoas o seguissem, Jesus, Ele não faz nenhuma promessa voltada para a vontade daqueles que o seguem. Ele simplesmente dizia: segue-me. E aqueles que verdadeiramente eram tocados pela graça de Deus, simplesmente o seguiam. Jesus também ensinou a Pedro, naquele momento, que ele deveria segui-lo independentemente de quem mais o estivesse seguindo, ou o que os outros estavam fazendo. O ser humano, meus amados irmãos, tem a infeliz ideia de que em dados momentos ficar colocando desculpas ou obstáculos para a jornada cristã. Porém, quem quer viver para a glória de Deus não fica baseando a sua fé ou compromisso em outras pessoas ou em outras situações. O nosso Senhor não fica negociando ou bajulando ninguém para segui-lo. O convite de Jesus é sempre o mesmo: segue-me. O verdadeiro discípulo de Jesus não impõe condições, nem está em busca de interesses próprios. Além disso, o discípulo de Cristo não é inconstante. O que vemos em nossos dias, meus amados irmãos, é uma série de evangelhos baratos e completamente diferentes daquele que Jesus pregou. O evangelho de Jesus é o evangelho da renúncia. O evangelho do mundo é o evangelho da busca pela realização da vontade pessoal. Aquele que verdadeiramente segue a Jesus, o segue de forma incondicional, faz a vontade do Pai de forma incondicional. Não há barganha aqui, porque nós já ganhamos tudo, porque nós não podemos pagar a Jesus o que Ele fez por nós. A barganha deve ser uma troca de favores. O favor que Jesus nos concede de graça é impossível de se barganhar. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as riquezas do mundo seriam capazes de comprar a minha e a sua salvação. Jesus pagou o preço da minha redenção, da minha justificação. Ele nos permitiu, me permitiu e lhe permitiu se achegar a Deus. E isso eu não posso barganhar. O preço que Jesus pagou, meus amados irmãos,
era motivo mais que suficiente para que eu e você ficássemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o tempo da nossa vida, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Viver para a glória de Deus é estar disposto a seguir Jesus incondicionalmente. Seguir a Jesus, independente das circunstâncias, das situações ou de qualquer outro obstáculo. Seguir a Jesus para o verdadeiro discípulo é segui-lo de forma incondicional. Porque Ele me amou de forma incondicional. Porque Ele lhe amou de forma incondicional. A terceira lição que nós tiramos do texto que acabamos de ler, meus amados irmãos, é que viver para a glória de Deus é reconhecer a grandeza e a eficácia da obra do Senhor Jesus. O ser humano dos nossos dias parece não estar muito atento àquilo que está registrado na palavra de Deus sobre a obra de Jesus Cristo. Vemos uma busca constante por novos milagres e manifestações do Senhor. Alguns chegam a dizer que Jesus precisa realizar um milagre especial na vida de um indivíduo para que esse possa crer nele. Porém, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vemos que a coisa é bem diferente. Particularmente, gosto do texto de João 20, 30 e 31, onde somos informados que o nosso Senhor realizou muitos outros milagres, além dos que estão registrados na palavra de Deus. Aqueles, porém, foram registrados para que crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos a vida em seu nome. Esse texto deixa muito claro que a obra realizada por Cristo em seu ministério terreno é suficiente para o despertar da nossa fé. A palavra de Deus, ela é suficiente para o despertar da nossa fé. Eu não preciso de nenhuma outra experiência para crer em Jesus. Eu não preciso de nenhum outro milagre especial na minha vida para crer em Jesus. Tudo o que eu preciso compreender está depositado nas Sagradas Letras. É fundamental, meus amados irmãos, lembrarmos que falar da grandeza e da eficácia da obra do Senhor é lembrar que Ele é eterno. A obra dele não começou nem terminou durante o tempo em que viveu entre nós. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele não passou a existir quando nasceu fisicamente. Na verdade, foi por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. Por isso, também não podemos querer limitar o seu poder ao nosso tempo e ao nosso espaço. Assim como Cristo é eterno, a sua obra também é eterna. E quem deseja viver para a glória de Deus, precisa sim ter esta compreensão. Viver para a glória de Deus é reconhecer a grandeza e a eficácia da sua obra. A quarta lição que nós tiramos desse texto que acabamos de ler, meus amados irmãos, é que viver para a glória de Deus é deixar marca
que o glorifiquem, até mesmo após a nossa morte. A morte é uma realidade. Muitas pessoas tentam não pensar nisso, porém, não há como escapar. Na verdade, as duas únicas maneiras de não morrer é não nascer ou Jesus voltar antes de que morramos. Caso contrário, todos nós iremos enfrentar mais cedo ou mais tarde. O texto bíblico que lemos mostra-nos outra coisa interessante. Essa coisa que nos chama a atenção. Jesus falou a Pedro, falou que Pedro o glorificaria por meio da sua morte. Nosso Senhor já sabia como seria a morte daquele discípulo. Assim como Ele já sabe como será a morte de cada um de nós. Essa compreensão deve nos levar a viver com mais segurança. Com mais segurança ainda. Sabendo que aquele que nos chama para segui-lo também conhece o nosso futuro e está sempre ao nosso lado. O nosso Senhor nunca nos abandona. O nosso Senhor nunca abandona aqueles que o seguem, nem mesmo no dia da nossa morte. Diante desta realidade, diante da realidade da morte, duas perguntas tornam-se necessárias. Como as pessoas lembrarão de nós neste mundo? Será que estamos realmente preparados para o dia da nossa morte? Como você já deve ter percebido, quase todo ser humano torna-se bonzinho no dia do seu velório. Mesmo que essa não tenha sido uma realidade quando ele estava vivo. Porém, pouco tempo depois, a memória sobre aquele indivíduo se vai. No entanto, a pessoa que vive para a glória de Deus, Deus glorifica-o até mesmo na sua morte, onde as pessoas se lembrarão como alguém que viveu em santidade, que viveu em retidão. Quanto à segunda pergunta, cabe a todos nós uma reflexão pessoal. Será que eu estou pronto para estar diante de Deus e prestar contas da maneira que vivi aqui? Essa pergunta, meus amados irmãos, cabe uma outra pergunta: qual é o seu legado? Será que você, quando a sua morte chegar, você vai glorificar a Deus? Ou lhe faço uma outra pergunta, que essa mesma pergunta eu já me fiz algumas vezes. O que você tem feito na sua vida que verdadeiramente glorifique a Deus? Será que a sua história de vida cristã leva as pessoas a desejarem glorificar o Senhor? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Se Jesus voltasse hoje, como você se apresentaria diante dele? Será que ele seria glorificado através da sua vida? A vida cristã, meus amados irmãos, não é algo fácil. Mas, ao observarmos as Sagradas Letras, encontramos toda a orientação necessária para vivermos
segura e alegremente a nossa experiência. Para isso, no entanto, é fundamental lembrarmos do que disse o nosso Senhor: sem mim, nada podeis fazer. É completamente possível seguir a Cristo e viver para a glória de Deus em nossos dias. Mas para isso é preciso que o Filho de Deus seja de fato o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu pergunto para você que me ouve nesta noite: Jesus de fato é o seu Senhor? Ele é aquele que controla todas as suas ações? É dele e para a glória dele tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala? Se a resposta para essas perguntas forem negativas, eu convido a você agora a convidar Jesus a entrar definitivamente no seu coração. Mesmo que você já tenha uma caminhada cristã de longas datas, mesmo que você já tenha caminhado com a igreja, ou com qualquer igreja há muito tempo, se Jesus não for o seu Senhor, se não for o Senhor absoluto da sua vida, você meramente foi um religioso. Mas eu convido nesta noite a você entregar-se por completo ao Senhor, convidar Jesus a fazer parte do seu coração e da sua mente, e entregar-se totalmente a Ele. Dizer: Senhor, eu tenho vivido de forma equivocada, pois a minha vida não glorifica o Teu nome, não glorifica a Deus, mas a partir de hoje eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Eu quero deixar para outras pessoas o legado de um homem que viveu, um homem ou uma mulher que viveu em retidão de vida, em santidade, glorificando a Deus através das minhas ações, através daquilo que eu falo, através da minha vida. E se você ainda não é cristão, ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você também nesta noite tem a oportunidade de fazê-lo. Convide ou entregue-se a Jesus. Se você tem vivido uma vida buscando realização pessoal, Jesus o convida para segui-lo. E nesta noite você tem a oportunidade de fazê-lo, aí mesmo onde você está. Curve sua cabeça e ore ao Senhor, peça a Ele perdão pelos seus pecados, confesse a Ele os seus pecados e peça perdão. E diga: Senhor, eu entendi a Tua palavra, a partir de hoje eu quero obedecer o Teu chamado de te servir. E que minha vontade não seja a mais importante, mas que a Tua vontade faça presente na minha vida e que ela seja o meu guia. Eu quero seguir-te segundo diz a Tua palavra, de forma incondicional. Convide, abra o seu coração para Jesus e diga: a partir de hoje eu quero viver diferente. Se você fez essa oração e quiser conversar comigo, eu quero lhe ajudar a crescer na vida cristã. Você pode procurar a nossa igreja aqui. Nós estaremos em plantão pastoral de terça a sábado. Sempre vai haver um pastor à tarde aqui, a partir das 14h até as 17h, das 14h às 17h. Você pode procurar um pastor e dizer: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu convidei a Jesus a entrar no meu coração, arrependido dos meus pecados, e quero crescer na vida cristã. Nós nos alegraremos em receber você. Se você está com dificuldade, você já é cristão, já levantei a minha mão, já me converti,
Já convidei há um tempo atrás a Jesus para entrar na minha vida e agora você se encontra frio na fé, afastado dos caminhos do Senhor. Se você quiser um auxílio para retornar aos caminhos do Senhor, nós estaremos aqui também para lhe auxiliar na sua jornada, na sua retomada à vida cristã. O objetivo da criação do homem e de todas as coisas é a glória de Deus. Que Ele nos ajude a viver para a sua glória. E Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai de misericórdia e bondade, nós estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença nós nos entregamos, nos abrimos a nossa mente e o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra e, compreendendo a Tua palavra, ó Pai, que estejamos dispostos a obedecê-la de forma incondicional. A compreender, ó Pai, que a Tua obra é perfeita. A compreender que não há outro caminho a seguir senão Jesus. E que a nossa vida, o nosso falar, o nosso meditar, as nossas ações glorifiquem o Teu nome. Quer seja na vida, quer seja na morte. Nos ajude, Senhor, a viver segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Neste momento nós vamos estar começando o tempo de louvor, de glorificação ao nome do Senhor com as nossas canções. Aí do seu lar, nos assistindo de casa, também abra sua boca e se junte a nós neste momento de adoração.
Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos aqui e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham todos boas festas e que o verdadeiro sentido do Natal, Jesus Cristo, aquele que veio e morreu para que eu e você pudesse ser salvos. A Ele festejemos, a Ele glorifiquemos. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Tenham todos uma semana abençoada e abençoadora.